Subo hoje a esta tribuna com o coração triste. Triste por todos os brasileiros e brasileiras de bem que trabalham honestamente todos os dias. Triste pelos pais e mães que lutam diariamente para prover uma vida melhor às suas famílias. Triste pelo nosso grandioso Brasil, que enfrenta neste momento a chaga da corrupção impiedosa e generalizada imposta pelos governos do PT. O Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história. Engana-se quem pensa que o pior pelo que estamos atravessando é a crise econômica ou política. Apesar da severidade do momento, o país já enfrentou crises grandes, de grandes proporções, e conseguiu superá-las. No entanto, nunca passamos por uma crise moral e ética como a atual, que se iniciou no governo Lula e continua agora no governo Dilma. Nunca na história deste país uma quadrilha se infiltrou nos mais altos escalões do governo para roubar os brasileiros de forma tão despudorada, com a finalidade de se perpetuar no poder. Não podemos nos esquecer que a corrupção mata. E mata muito. Nesse exato momento existem milhares de idosos, crianças nas filas dos hospitais públicos sem remédio por causa da corrupção. Milhares de crianças nas escolas públicas estão passando fome por causa do dinheiro desviado de merendas. Milhares de brasileiros morrem todos os anos nas estradas emburacadas por causa do desvio de verbas públicas. E eu já disse aqui uma certa vez e quero ratificar. A corrupção no Brasil, ela mata mais do que qualquer guerra no mundo. Eu disse uma certa vez e aqui eu estou a repetir. Em 2012, a ONU disse que a corrupção mais a má gestão somou mais de 200 bilhões de reais. E é este dinheiro tirado das escolas, tirado da saúde e da segurança, é que mata o nosso povo. Agora, com o Petrolão, milhares de brasileiros estão perdendo seus empregos por todo o Brasil. Chefes de lares não terão recursos para comprar comida para os seus filhos, por causa do desemprego causado pelo Petrolão. O Brasil tem sido castigado por um escândalo atrás do outro na era PT. Vem sangrando os cofres públicos de forma vergonhosa. Permitam-me lembrar de algum desses escândalos recentes. A Operação Navalha, esquema de desvio de verbas públicas por meio de fraudes em licitações da obra do PAC em 2007. Operação Águas Profundas, esquema de licitação fraudulenta na Petrobras em 2007. Operação Castelo de Areia, superfaturamento em obras públicas em 2009. O Mensalão, o maior escândalo, era o maior escândalo. Também a Operação Porto Seguro, Operação Lava Jato, agora a Zelote, que é a operação da Receita Federal, a operação agora também que está se instalando, que é da Eletrobras, e tantas outras, senhor presidente, que se eu fosse falar aqui, eu não teria tempo. E Paulo Roberto Costa, melhor dizendo, num depoimento dele aqui na CPI, ele disse que a corrupção não estava só dentro da Petrobras, mas sim nas rodovias, nas ferrovias, nos portos e outros cantos deste país. E ele veio a confirmar. O grande problema dessa corrupção nesse país, eu sempre vejo, e eu tenho dito também, senador Cristóvão, é a falta de transparência. Lá no meu estado, o novo governador, depois de 100 dias de governo, até hoje ele não disponibilizou o portal da transparência. E leis para isso nós temos com abundância. A Lei da Transparência de 2011 e tantas outras leis. Mas, lamentavelmente, o nosso país não cumpre as nossas leis. Isto é lamentável. A nossa LDO, por exemplo, ela deixa muito claro que quem
mexe com dinheiro público tem que prestar conta. Nossa Constituição Federal, no seu artigo 70 e 71, também deixa muito claro, mas lamentavelmente não. E Rui Barbosa disse, deixa encontrá-lo. Tá, aqui também eu quero ler mais um parágrafo. Se quisermos devolver o Estado a quem de direito pertence, ou seja, aos cidadãos brasileiros, temos que escancarar as portas e as janelas para que a luz do sol desinfete a corrupção que vem apodrecendo a máquina pública. Somente um cidadão bem informado pode participar ativamente do cenário político e de seu país, exercendo o papel fundamental de fiscalização e correção da atividade do Estado. São essas, senhoras e senhores senadores, reflexão que eu trago a este plenário na tarde de hoje. Chega de promessa e de discursos vazios. Transparência, controle, fiscalização precisam ser a norma geral na execução. Mas que isto? É hora de dar um basta na impunidade que ainda teima em alimentar a chaga da corrupção no Brasil. É hora de limitar gastos milionários de campanha que tornam candidatos e partidos reféns do poder econômico e de rever, de uma vez por todas, um modelo político que se presta às alianças duvidosas, movidas pelos interesses pequenos, muitas vezes às margens da legalidade. E aí eu me refiro ao grande jurista Rui Barbosa, que um dia lhe disse: de tanto triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Com base nessas palavras, faço um apelo a todos os senadores e senadoras de bem desta casa, a unirmos em benefício do nosso povo trabalhador. Concedo a palavra ao senador Cristóvão. Senador Ataídes, o senhor fala em transparência e realmente é fundamental. Agora, como é que a gente pode pedir transparência quando o próprio governo federal manipula os dados através das pedaladas, como a gente vê? No ano passado, eu organizei uma audiência pública sobre essas pedaladas, que então se chamava de a manipulação se chamava diretamente dessa forma, manipulação das contas públicas e a contabilidade criativa. E fiz na CDH, na Comissão de Direitos Humanos, com o argumento de que a presidente Dilma criou uma comissão da verdade para apurar os crimes que o regime militar cometeu. E eu dizia, manipular os dados sobre a economia de um povo é um crime que eu não diria da mesma dimensão, mas com a gravidade que nós não podemos deixar que passe. Houve uma manipulação, houve um crime, que agora o Tribunal de Contas comprova. Fizemos audiência, trouxemos especialistas e eles mostraram com clareza os crimes que estavam sendo cometidos, não apenas do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal que estava sendo maculada, ou seja, ilegal o que faziam, mas do ponto de vista da ética, da obrigação de dizer ao povo a realidade da economia que o povo faz, que o povo vive e que o povo padece. Naquela época, isso foi ridicularizado, isso foi tido como algo de quem queria apenas provocar crítica. Não, eu queria mostrar, e mostramos, está publicado. Eu estou aqui aproveitando a sua fala sobre transparência para trazer essa dimensão que, a meu ver, é extremamente grave, que o Tribunal de Contas apontou, de que
foi ferida a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu acho tão grave, foi ferida a ética da verdade que faz com que cada brasileiro tenha direito a conhecer sua história através da Comissão da Verdade, mas também tem direito de conhecer a realidade do seu país. E o governo manipulou, escondeu e fez, através de suas diferentes pedaladas, da contabilidade criativa com que o povo ficasse enganado. E continua ainda. Por isso, é preciso levar em frente e analisar com rigor os responsáveis por aqueles crimes apontados pelo Tribunal de Contas. Obrigado, senador Cristóvão. A lei de responsabilidade fiscal, que a presidente Dilma tanto falou sobre ela, e ela queria ser a mãe desta lei de responsabilidade fiscal, na verdade, ela foi criada em 2001 pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Esse PLN 36, que passou aqui pelo Congresso Nacional e que nós debatemos bastante sobre a eficácia da aprovação desta lei, eu estava verificando agora as contas do banco BNDES, que empresta 12,75 pega o dinheiro a 12,75, empresta para o BNDES empresta TJLP mais 1%, e ainda tem a situação da equalização. Isso significa, senador Cristóvão, que em 2014, o BNDES, o país, teve um prejuízo de 9 bilhões e pouco. E esses 9 bilhões, que eu considero, e na contabilidade é considerado de despesa financeira líquida, isso tinha que compor a lei de responsabilidade fiscal. Isso tinha que incorporar a contabilidade como despesa. Também a Previdência Social. Acaba-se de descobrir um rombo de quase 2 trilhões e pouco, que também não compôs as contas do governo. Enfim, essa falta de transparência é que realmente acaba com a ética e com a moral e com o futuro do nosso povo. E eu concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte: vamos dizer não à corrupção malévola do PT. E aqui eu quero aproveitar e dizer que eu tenho muitos amigos do PT. Tem muita gente boa dentro do PT. E eu não me esqueço que um dia o então senador Pedro Simon foi àquela outra tribuna e disse que a presidente Dilma não poderia ser candidata nesse momento. Teria que recuar e rever o quadro humano do PT, expurgar, extirpar o que tinha de ruim dentro do PT e criar um novo PT. Acredito que os dirigentes do PT nunca vão esquecer desse discurso do Pedro Simon, porque essa legenda, inclusive, corre grandes riscos de deixar de existir no cenário político brasileiro. Então, vamos dizer não à corrupção malévola do PT, vamos dizer não à pouca vergonha e ao descaramento do uso do dinheiro público, vamos dizer não ao cinismo e mentira deste governo.